Que Jesus esteja em nossos corações, nos harmonizando com a luz, com as bênçãos que são dirigidas a nós, não só nessa noite, como todos os dias. Hoje o nosso tema de palestra são os trabalhadores da última hora. E trabalhadores somos todos nós. Isso, sonhar, viver e agradecer todo dia, já é um trabalho. Um trabalho para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento, trabalho que nos faz bem, porque fazendo bem a nós temos condição de trabalhar em prol daqueles mais necessitados. Em suas pregações, Jesus utilizou largamente o recurso das parábolas. Com elas, ele ministrou ensinamentos morais a um povo rude que não conseguia assimilar as grandes verdades que foram ditas em toda a sua pureza e toda a sua plenitude. Porque cada um de nós, ou daquele tempo, extrai das parábolas a lição compatível com o nosso estágio evolutivo. A cada um é dado o ensinamento, mas também a cada um é tirado conforme a sua compreensão. Mas a essência sempre consistente nas necessidades de uma vida honesta e fraterna é acessível a todos aqueles que queiram. À medida que crescemos em compreensão, novos conhecimentos adquirimos na mensagem evangélica. Desculpe, gente. É muito conhecida a parábola dos trabalhadores da última hora. Nela, Jesus fala de um produtor de vinha que contratou trabalhadores em diversas horas do dia. Ao findar do dia, pagou a todos igualmente. Assim, quem trabalhou 1 hora ganhou o mesmo que aquele que trabalhou o dia todo, começando a tarefa ao alvorecer. O trabalhador da última hora tem direito a um salário, mas é preciso que, com a sua boa vontade, ele permaneça à disposição do Senhor e que o atraso que possa ocorrer não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Estávamos prontos desde o alvorecer, éramos trabalhadores, apenas nos faltava o trabalho. No Evangelho diz-nos que somos trabalhadores da última hora e que o trabalho nos espera, portanto, não desperdiçamos essa chance. Que todos nós viemos quando chamados, uns ao alvorecer, outros mais tarde. Por se tratar de um ensinamento alegórico, dele pode-se tirar variadas lições. Um dos enfoques possíveis é comparar os trabalhadores com todos os envolvidos na reforma moral da humanidade. Só um minutinho. Ao longo dos séculos, eles se sucedem. Foram profetas, legisladores, administradores, juristas, pensadores, os mais diversos. A diferença da remuneração pode ser referida ao resultado obtido com a tarefa. Então, muitas vezes, aquele que trabalhou poucas horas
ele rendeu muito mais do que aquele que começou muito mais cedo ao alvorecer. Isso vai depender tanto da boa vontade como da competência e eficiência de cada um. Isso nos é dito no Evangelho. No princípio, as criaturas eram muito rudes e bastante refratárias aos ensinamentos de Jesus. Com o passar dos séculos, foram se tornando mais receptíveis e maleáveis. Hoje, as leis civis implementadas por Moisés nos parecem bastante severas e duras. Por exemplo, a regra do olho por olho, dente por dente, soa intolerante aos ouvidos do homem moderno. Nós agora achamos, e com certeza é mesmo. Mas, naquela época, como a população era muito rude, ainda não era capaz de assimilar os pensamentos, os ensinamentos em toda a sua pureza, como disse aqui no início, né? Então, para aquela época, foi uma grande e importante inovação os ensinamentos que Moisés trouxe, porque não podia ser diferente pela rudeza dos habitantes daquela época. Até então vigorava muito a vingança desmedida. Perante um mal feito, não raro reclamava para um duelo ou para que o ofensor fosse eliminado, mas não contente com isso, também eliminava muitas vezes toda a família. A proporcionalidade da represália representou um avanço moral. Quer dizer, foi proporcional aos ensinamentos que Moisés trouxe, barrou um pouco essa animosidade que tinha, essa selvageria que existia no olho por olho, nas ofensas que eram recebidas. Como o povo ainda naquela época não conseguia perdoar, ao menos veio impor um certo limite para o revide que todos tinham por obrigação de dar, naquela época. E assim, gradualmente, a humanidade foi evoluindo. Incontáveis foram as pessoas que dedicaram as suas vidas a esse ofício, com todos os ensinamentos, a interpretação daqueles ensinamentos, foram desvendando cada mais o véu da ignorância, o véu da cegueira espiritual, que naquela época ainda era muito grande. Coisas que hoje parecem impossíveis e que nos fazem muitas vezes pensar assim, mas isso não podia acontecer. Naquela época era praticamente normal esses revides e essas ações. Hoje em dia, tudo que foi conquistado, tudo que foi essa evolução durante todos esses anos, foram através de muita renúncia, de grandes lutas pelos homens, pelas mulheres, não só homens, a gente fala homens, pelos seres humanos que vieram no decorrer de todo esse tempo lutando contra essas atrocidades que eram cometidas. Hoje em dia, os direitos trabalhistas, a igualdade entre o homem e a mulher, a proibição de penas cruéis, são alguns exemplos da conquista que vem no decorrer de todos esses séculos. Pode-se dizer que os reformistas dos primeiros tempos trabalhavam na base de um edifício. Hoje já se trabalha no topo desse edifício, na medida em que a humanidade está pronta para vivenciar a fraternidade. Ainda existe muita violência,
muita atrocidade, mas tudo isso faz parte do mundo em que vivemos, de provas e expiações. Notícias sobre atos cruéis e desonestos chocam-nos, pois no íntimo da maioria da população dos seres humanos deseja muito outras vivências, a vivência da fraternidade, do perdão, da solidariedade e do amor ao próximo. Em suma, chegou a hora dos trabalhadores da última hora. É preciso se tomar do ideal de viver um mundo melhor, mas agirmos para que ele se implante aqui no nosso planeta Terra. Urge que os homens de bem mostrem a força do seu caráter e ocupem os seus espaços. Cada um de nós temos o nosso espaço aqui neste mundo. Cada um de nós temos os nossos deveres e as nossas responsabilidades na sociedade em que vivemos. É necessário que as crianças sejam educadas para amar o trabalho e a honestidade e viver fraternalmente, mas muito mais do que belos discursos de teorias, o mais importante é o exemplo. É onde se figura a responsabilidade do educador, dos pais, da sociedade em geral. A generosa recompensa do esforço será a aventura de viver e mais tarde renascer em um mundo justo e fraterno. É preciso que se tome o ideal de viver em um mundo melhor e agir para que esse mundo melhor se implante no nosso planeta Terra. Ainda no Evangelho de Jesus, para que nós não esqueçamos nunca de que a nossa existência, por mais longa que ela possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidão dos tempos que se formam para nós a eternidade. Então, não percamos a grandiosa oportunidade que temos de aproveitar bem a existência para trabalharmos em prol de Deus, nosso Pai. Mas nós nos perguntamos, nossa vida na Terra se resume ao trabalho? Sim, mas não este trabalho que escraviza, que divide famílias e que consome a saúde. Falamos do trabalho que é esforço em direção ao progresso material e espiritual. Todo trabalho deve ser em conjunto. O nosso engrandecimento material, físico, mas juntamente ligado ao nosso progresso espiritual. Toda ação é um trabalho, e o trabalho é uma forma de manifestar a Deus o nosso amor ao próximo. E como nós podemos fazer isso? Pela devoção. Quem ama verdadeiramente a Deus, utiliza corretamente o seu tempo na terra para trabalhar no bem. Alguns acham que ofertar trabalho à divindade, a Deus, é sair pelo mundo convertendo as pessoas a uma determinada religião. Não é isso, né? Nós temos a nossa responsabilidade, o nosso dever, primeiramente conosco, depois para com o próximo. E é dado a liberdade, o livre-arbítrio para cada um escolher na sua vida o que mais lhe convém. Trabalhar a Deus é tornar-se exemplo vivo de ética, de bondade, de alegria e de amor. É pelo exemplo que prestamos os melhores serviços ao Criador. De que nos serve falar constantemente de Deus
se os nossos atos desmentem as nossas palavras? O coração precisa estar cheio de amor, de caridade, de tolerância, de alegria. Só assim nós demonstraremos o valor da nossa crença e a extensão da nossa fé. Trabalhar para Deus é dar um sentido divino a todos os nossos atos, palavras e pensamentos. É enfrentar as provações com calma e certos de que há, nas situações mais difíceis, um grande aprendizado para nós. Só assim conseguiremos a serenidade desejada, se assim compreendermos que tudo é para o nosso aprendizado. Se acreditarmos e confiarmos em Deus incondicionalmente, nada nem ninguém abalará a nossa fé. Essa é a atitude, é a forma superior de trabalho. Formas de trabalho divino surgem todos os dias em nossa vida. Manifestam sob a forma de uma família sofrida, uma família complicada, exigente, ingrata, desamorosa. Nesse caso, o nosso trabalho é servir mais, perdoar mais, amar mais, compreender mais, auxiliar mais e tudo mais, né? Doarmos mais. E mesmo assim, muitas vezes, este trabalho não é bem visto, mas nós estamos certos de que estamos fazendo o nosso dever, a nossa parte, e a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. O campo do trabalho é vasto e então temos que aproveitar. É chegado o tempo em que cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no bem, no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não seja o da caridade, da doação. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido a sua recompensa aqui na terra. Trabalho é a lei da vida. Ninguém engana a própria consciência fugindo do trabalho. Na grande folha de pagamento no Código Divino estão registrados todos os nossos serviços e também as nossas falhas. E segundo esses registros é que nós receberemos o nosso salário no mundo espiritual. Por mais humilde e obscuro que seja, cada um de nós tem papel fundamental e muito importante no mundo. Aparentemente, outros são mais importantes, contribuem mais, têm tarefas maiores, mas tudo aparentemente, porque o trabalho é para todos, seja ele qual for. Mas lembremos, por um momento, a falta que nos fazem os porteiros, vigias, garis, faxineiros, os empregados domésticos, né? Então, todos nós, seja ele qual o trabalho que for desempenhado, é um trabalho divino, é um trabalho abençoado. Todos são muito importantes. São homens e mulheres que se esforçam para ganhar o pão de cada dia, quantas vezes e muitas, regado de muitas lágrimas, que ninguém muitas vezes vê. Para Deus, todo esforço é válido, todo trabalho é digno, todo trabalhador merece recompensa. A medida do mundo não é a medida divina. É que Deus, que
que conhece a nossa alma, sabe avaliar com exatidão o nosso esforço, capacidade e talentos. Ele sabe que o que é simples e fácil para um pode exigir muito e muito do outro. E Deus, que também vê no silêncio e na solidão, acolhe e ama cada trabalhador, pequenino que seja neste mundo tão vasto. Entre tantos compromissos que nos tomam as horas, importante parar e indagarmos. Como estamos colaborando para um mundo novo? Colaboramos com coloridos renovadores? Contribuímos com o meio ambiente? Nos relacionamos bem com a família, com os colegas, com os amigos? Somos aqueles que falam da crise econômica, da corrupção que anda solta, do acidente que ceifou vidas? Ou somos repórteres de notas que falam do sucesso de grandes jovens que se adentram a concursos na ciência ou em outros campos que dão resultados nos esportes, na vida pública, mulheres que se fazem mães de filhos alheios, de devotados cientistas em pesquisa para a cura de doenças que atormentam a espécie humana. Se nos descobrirmos como oficiais do mal, tornemos pesquisadores de boas notícias, de tudo que engrandece o ser humano, de tudo que tantos estão realizando para acelerar a chegada do mundo da nova era. Façamos do melhor modo o nosso trabalho e estejamos certos de que, se trabalhamos mal, de má vontade, embora possa causar transtorno a outros, é principalmente a nós mesmos que nós estamos prejudicando. Ainda que não recebamos as considerações e o reconhecimento como gostaríamos aqui nessa terra, pensemos na oportunidade que o Pai Criador nos oferece. Confiemos, ao seu tempo tudo se melhorará. Não nos percamos, evitemos perturbar-nos em nossa atividade profissional, na nossa atividade de qualquer tipo de trabalho. Às vezes nem seja na profissional, mas na fraterna também. Antes de tudo, aprimoremos, nos instruímos para realizar alguma tarefa que não esteja em nosso dom divino, aquele que nós trouxemos. Com todo o carinho e rigor, nós podemos realizar aquela tarefa que está ao nosso dispor, aquela tarefa que foi como oportunidade bendita para nos fazer engrandecer o nosso espírito e também o espírito do nosso próximo. A nossa vida pode tornar um rio de felicidade, num campo de alegria, mas para isso nós devemos sair das cadeias do egoísmo, do remorso, do pessimismo, do mal, enfim, para que a nossa travessia humana seja um hino de ventura para o nosso encontro com Deus por meio dos nossos semelhantes. É onde nós encontramos com Deus, é quando estamos prestando, principalmente quando estamos prestando um serviço ao nosso semelhante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal,
porquanto conquista valores incalculáveis para que o Espírito corrija as imperfeições e discipline a vontade. O importante é lembrarmos que o trabalho é uma forma de evolução a nós concedidas por Deus Pai. Por isso, a importância de sempre ser feito com amor e com dedicação. Lembremos que Jesus, Espírito puro, trabalhou como carpinteiro junto ao seu Pai para o sustento de sua família, dando-nos um admirável exemplo de humildade e dedicação. Não nos esqueçamos de agradecer diariamente a Deus o trabalho que temos, braçal, intelectual, seja ele qual for. Tenhamos em mente que, pelo trabalho, desenvolvemos e exercitamos habilidades, progredindo materialmente e espiritualmente. Como a vida costuma nos devolver o que a ela nós oferecemos, trabalhar com alegria prestar serviços nos dão a certeza de um futuro melhor, quando as leis de Deus nos reconduzirão à vida terrestre. Façamos do nosso trabalho, seja ele qual for, e também da nossa vida, um ato de amor ao próximo. Que cada um de nós possamos ver os trabalhadores do mundo sob a lente do imenso amor divino. O grande poeta brasileiro Olavo Bilac escreveu alguns trechos a respeito do trabalho que eu tomo a liberdade de dizer aqui para vocês, transcomunicar, né? Tal como a chuva caída fecunda a terra no estio, para fecundar a vida, o trabalho se inventou. Feliz quem pode, orgulhoso, dizer: nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho o que sou. É preciso, desde a infância, ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro. E para ter a colheita, é preciso semear. Lancemos à terra a semente do nosso trabalho de boa qualidade. Trabalhemos com alegria, com certeza de que podemos fazer a diferença no mundo e, principalmente, fazer a diferença em nossas vidas. Que Jesus sempre nos dê a oportunidade de doação através do nosso trabalho físico, mas também através do nosso trabalho fraterno. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.